agora aqui na Bet Educar a gente vai conversar com o André Remor, que é publicitário da agência Eureka, responsável por toda a publicidade da editora Opet. Foram eles que criaram o conceito da campanha de 2019, Educação que é pra cima. É isso mesmo, André? É isso mesmo. Em muitas escolas, André, as redes sociais ainda são administradas por profissionais deslocados de suas funções originais para a de gestor de mídias sociais. Qual é o seu conselho para esses profissionais em relação à formação necessária para esse trabalho? Na própria internet, é possível encontrar subsídios? É verdade, é possível encontrar sim subsídios na internet, mas tem que ter muito critério na hora de escolher os canais onde se buscam essas informações. Existem muitos gurus hoje em dia na internet oferecendo soluções mágicas de marketing digital e que não é bem assim que a coisa funciona. É importante a gente analisar, estudar com calma cada uma dessas soluções propostas por eles e adequar ao mercado que a gente trabalha. Outro fator bem importante para o gestor das mídias sociais é avaliar se ele tem tempo disponível para gerenciar essas redes. Gerenciar uma rede social é um serviço que toma bastante tempo, exige um planejamento bem detalhado e muitas vezes o pecado não é por conhecimento, mas sim por falta de tempo para gerenciar como se deve gerenciar. Bom, e hoje em dia são muitas as redes sociais concorrendo entre si pela atenção do público. Facebook, Instagram, Twitter são alguns dos exemplos. Qual dessas redes, na sua avaliação, André, se encaixa melhor na promoção de uma escola? Ou é necessário ao gestor possuir contas em mais de uma rede social? Não é necessário ter mais de uma rede social e é uma falha muito comum do gestor quando ele está começando a atuar nas redes sociais, querer trabalhar com todas elas. Então ele abre o Facebook, abre o LinkedIn, abre o Instagram, abre o Tumblr, ele abre rede social que ele nem conhece, achando que estar em todas elas é uma obrigação. E não é verdade, cada rede social tem as suas características de trabalho. Então, por exemplo, o Facebook é uma rede social que nos permite trabalhar com distribuição de conteúdo. Já o Instagram nos permite trabalhar muito mais próximo do público. Quando a gente quer apresentar mais do dia a dia da instituição, o Instagram é uma rede social que nos permite fazer isso. Assim como o LinkedIn é uma rede social mais voltada a profissionais. Então, cada rede social tem a sua característica. E é com base nessas características que o gestor tem que escolher em quais redes ele quer trabalhar. Uma falha muito comum também é a pessoa abre rede social em todas elas, mas começa a copiar conteúdo de uma para outra. E aí acaba virando um salseiro que ninguém se entende ali no meio. Então não é necessário, não há uma rede social específica, depende do conteúdo que a escola quer comunicar para escolher qual é a rede social mais adequada. E em tempos de redes sociais, os sites institucionais já perderam seu brilho, André? A gente já pode pensar em concentrar toda a comunicação de uma escola no Facebook, por exemplo, ou o site não é indispensável? Qual é a finalidade dos sites nos dias de hoje? Não, de forma nenhuma o site é dispensável. Aqui tem uma característica bastante diferente entre o site e as redes sociais, que é a forma como o público se comporta. Nas redes sociais, geralmente a gente trabalha levando informação para o público. E nos sites é justamente o contrário, o público é que busca a informação. Então são duas características diferentes e o ideal é trabalhar nos dois públicos. Houve um tempo, alguns anos atrás, que muitas empresas apostaram na ideia de trabalhar sem site e ter o Facebook, por exemplo, a fanpage, como principal canal de comunicação. Mas é um erro porque se perde muito a busca do público que já está interessado, que é um público mais difícil de a gente angariar, mas em compensação é um público muito mais qualificado para compra, no caso das escolas, por exemplo, para uma matrícula de aluno. Então, assim, não se deve dispensar o site, deve inclusive se trabalhar muito bem o site com outras ferramentas e usando inclusive as redes sociais para divulgar o próprio site. Certo. E qual que é o papel do planejamento de publicações dentro da estratégia de comunicação de uma escola no Facebook? Por que ele é importante, André? Assim como qualquer etapa da publicidade, o planejamento é que determina para a gente tudo o que a gente vai fazer. Eu não consigo fazer uma comunicação eficiente se eu não planejar com quem eu quero conversar, o que eu quero comunicar, de que maneira eu quero comunicar isso, qual é o estilo de voz, de tom, de textos que eu vou utilizar para comunicar com o meu público. E aí muitas empresas e muitas escolas acabam cometendo o erro de se comunicar errado com o seu público. Então, por exemplo, eu vou me comunicar com um público muito mais velho do que o meu público real,
ou coisas nesse sentido que acabam levando a um esforço muito grande de comunicação sem os resultados esperados por não ter planejado adequadamente. André, obrigada pela sua participação, foi um grande prazer. O prazer foi meu.